Olá, eu sou o João e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Frame a Frame. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os Irmãos de Gondor. Pessoalmente, os personagens que eu mais gosto de Senhor dos Anéis, dois deles são os Irmãos de Gondor, que no caso seriam Boromir e Faramir. Eles são personagens muito humanos, eles são diferentes dos outros porque eles têm falhas e defeitos como pessoas comuns. Em Senhor dos Anéis nós temos personagens gloriosos, virtuosos, temos personagens com uma honra inalcançável, como o Aragorn, por exemplo. Nós temos também personagens que têm uma bondade acima do comum, que seriam no caso os hobbits. Nós temos o Gandalf, que tem uma sabedoria quase que infinita, é um ser que vive há milhares e milhares de anos, e então ele tem um conhecimento que humanos comuns não teriam. Então, pra mim, o que eu mais gosto dos Irmãos de Gondor são esse lado humano, sabe? Eles são mortais, eles têm seus defeitos. Eu acho muito injustiçado como o Boromir foi interpretado pelos fãs, principalmente pelos filmes. Nos livros você até tem uma descrição melhor, você compreende mais, mas assim, recentemente eu revi os filmes com a minha namorada, que ela tinha visto há anos e anos atrás. Como basicamente todo mundo que começa a ver, principalmente pelas primeiras vezes ou até pela primeira vez, tem um certo ranço do Boromir. Dá pra se entender um pouco, você aprofundando mais e entendendo, ele não é um personagem ruim, ele não é um cara mau. Ele se deu a um anel, assim como todos os outros personagens, inclusive o Frodo. Ninguém é imune a um anel. Ele é um anel que não se tem pessoas que são imunes a ele. Eu acho também um pouco injusto as pessoas culparem ele pela atitude que ele teve no primeiro filme, porque, sabe, ele tinha muita pressão. Ele tinha um reino para proteger, ele via diariamente seus soldados morrendo, ele não tinha como combater páreo a páreo, era um exército muito maior, muito mais poderoso, que não tinha como ganhar aquela guerra. Eles faziam um milagre ali, porque ele era um excepcional estrategista, junto com o seu irmão Faramir, que também, com certeza, é o meu personagem favorito. E falando de Faramir, é um personagem que também é muito bom. Tolkien, inclusive, já falou que se ele fosse dizer qual personagem mais pareceria com ele, seria com o Faramir, porque ele era um personagem que, assim, ele não gostava da guerra. Ele detestava, ele sabia as dores e as lamúrias que a guerra traria, sabia a dor, todo o sofrimento que uma batalha poderia causar. Ele sabendo disso, e ele, mesmo assim, ele não fugia à guerra, mesmo não se equiparando ao nível de habilidade de combate com seu irmão, ainda assim ele era um dos maiores espadachins da Terra-média. E é muito interessante, porque do lado temos o Boromir, que era um filho extremamente amado pelo pai, no contrário temos Faramir, que era simplesmente, sabe, botado na sarjeta. Ele não tinha, Denethor não tinha consideração nenhuma por ele. E mesmo assim, ele ainda amava o pai dele. Mesmo assim, por mais que eles estiverem num ambiente propício aos dois irmãos tiverem certos atritos, principalmente Faramir, porque o irmão dele tinha muito mais visibilidade para com o pai do que ele mesmo teria. E eles tinham uma ótima relação. Boromir, sempre que ele via que o Faramir estava sendo injustiçado pelo pai, ele ia, se colocava no meio, defendia o irmão, porque ele entendia que o pai era muito injusto com ele. E o Boromir, na reunião da Sociedade do Anel, na formação dela, a gente vê um Boromir combativo, vemos um Boromir estressado, frustrado. Ele vê dia a dia o seu reino cair. É um reino que mais e mais homens morrem a cada dia que se passam na história. Maior o poderio do exército inimigo vem. Então, quando ele vê um anel, ele não pensa naquilo ali a bel prazer. Ele pensa naquilo ali como algo que vai salvar a população dele, porque ele quer usar aquilo para salvar o povo dele. O Boromir ama o povo dele. Ele morreria pelo povo dele. Para mim, uma das melhores cenas com o Boromir, quando ele tem aquele diálogo com o Frodo, em qual ele tem uma epifania. Logo após o Frodo ir embora, ele percebe o que ele fez e ele se sente terrível. E aquela cena é muito boa. O Sean Penn é um excelente ator, sabe? Aquela virada que ele tem de expressão, de quando ele estava enlouquecido, percebeu o que ele fez. São momentos como esse que deixam o Boromir um personagem muito mais complexo do que a maioria das pessoas imaginam. Espero que eu tenha melhorado a visão do Boromir, ou minimamente é um dos personagens que eu mais gosto da história do Tolkien, dos filmes. Ele e o irmão Faramir, que eu acho que também que é um baita personagem. E também as pessoas têm um certo ranço dele, porque ele ficou ali empatando um pouco o rumo do Frodo e do Sam, mas assim, vocês têm que lembrar que ele não conhecia o Frodo, ele não conhecia o Sam, ele estava totalmente sob estresse, não tinha visão nenhuma externa do que estava acontecendo. Então você imagina, vem dois seres que ele nunca viu na vida, que ele nunca ouviu falar, o anel mais poderoso do mundo,
mundo, falando que eles vão jogar aquilo ali dentro de um vulcão, dentro de Mordor, que é basicamente o território de Sauron. Então assim, pensa o quão louco isso é. Nunca ele ia aceitar aquilo ali de primeira. Óbvio que não. Faz total sentido ter todo aquele período ali no filme que ele fica questionando, que ele fica prendendo eles perto dele, porque ele tem que entender melhor. É totalmente plausível, totalmente aceitável. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de dar o like e se inscrever. Isso vai me incentivar a produzir mais conteúdo e mostrar que eu tô no caminho certo e que tem pessoas que estão interessadas em me acompanhar. Então, muito obrigado e é isso, pessoal. Um forte abraço.